Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e nós vamos dar continuidade aos nossos conhecimentos com o componente curricular de matemática. Nós vamos falar sobre gráfico e tabela. Nós estaremos fazendo a correção de algumas atividades que estão na plataforma SmedGB. Por isso, pegue o seu material, corrija e nos acompanhe. Vamos lá? Vamos começar aqui com um gráfico. Observe os gráficos abaixo e responda as questões de 1 a 3. Então, nós vamos ver agora dois gráficos e esses gráficos, eles vão estar de acordo com essa enquete, que é a enquete que Fernandinho fez. Ele fez uma enquete com 50 meninas e 50 meninos, de 5ª à 8ª série. Veja o que o pessoal pensa sobre saúde, educação, esporte, internet e trabalho. Então, vamos ver esses dois gráficos. Nós temos aqui o gráfico com as meninas, onde 66% dessas meninas, vamos marcar aqui, 66% dessas meninas, elas fazem o quê? Quanto tempo do seu dia você dedica aos estudos, que é o tema desse gráfico. Então, as meninas, 66% das meninas se dedicam de 6 a 8 horas. 20% se dedicam de 8 a 10 horas. E 14% se dedica de 4 a 6 horas. Então, essa é a quantidade de horas que as meninas estudam por dia, ok? Já os meninos, nós vamos estar vendo então quanto tempo que eles dedicam de estudo. 60% dos meninos dedicam de 6 a 8 horas. Então veja a diferença aqui, ó, das meninas 66%, dos meninos 60%. De 8 a 10 horas, apenas 18% se dedicam ao estudo. E de 4 a 6 horas, apenas 22%. Então, tem uma diferença aqui nos horários de estudos entre as meninas e os meninos. Lembrando que essa pesquisa, essa enquete foi feita com 50 meninos e 50 meninas. Então, vamos lá. Agora, depois de já termos analisado esse gráfico, feito a leitura, nós vamos fazer a questão 1. Comparando os dois gráficos, pode-se concluir que, então vamos letra A, mais meninos estudam de 6 a 8 horas por semana? Então, esse aqui é de 6 a 8 horas, olha, de 6 a 8 horas. Os meninos, somente 60%. As meninas, 66%. Então, eu posso dizer que os meninos estudam mais nesse horário aqui? Não, está incorreta essa afirmação. Letra B. Apenas as meninas dedicam de 6 a 8 horas por semana de estudo? Não, tanto meninos quanto meninas se dedicam neste horário, não é mesmo? Porém, a porcentagem é diferente. Letra C. Apenas os meninos dedicam de 6 a 8 horas aos estudos? Também não, nós acabamos de falar que tanto meninas quanto meninos se dedicam nesse horário. A diferença está na porcentagem. E por último, mais meninas estudam de 6 a 8 horas por semana? Correto, essa é a alternativa correta, pois são 66% de meninas que estudam neste horário, enquanto os meninos são apenas 60%. Número 2. Segundo o gráfico, a porcentagem de crianças que se dedicam aos estudos de 4 a 6 horas por dia então nós estamos procurando aqui de 4 a 6 horas por dia. Vamos encontrar no gráfico? Nós temos aqui, olha, de 4 a 6 horas por dia. As meninas são 14% e de 4 a 6 horas nós temos o quê? 22%. Então, quem é que tem mais aqui? Olha, segundo o gráfico, a porcentagem de crianças que se dedicam aos estudos de 4 a 6 horas por dia é igual nos dois gráficos?
Não, não é igual. Meninas têm 14%, meninos 22%. É maior no gráfico das meninas? Também não, pois 14 é menor do que 22. É maior no gráfico dos meninos? Olha, essa aqui pode ser a nossa alternativa. Ou é menor no gráfico dos meninos? Então, a alternativa C. Nos meninos é maior, a quantidade é maior no gráfico dos meninos. Número 3. A quantidade de crianças entrevistadas é, letra A, igual entre os dois sexos? Essa é a alternativa A. Na hora que nós formos ver lá sobre a enquete, tem a mesma quantidade de meninos e meninas? Letra B, é maior entre as meninas? Letra C, maior entre os meninos? Ou letra D, não aparece este dado na pesquisa? A primeira coisa que aconteceu aqui na nossa pesquisa foi aparecer esse dado, a quantidade de pessoas que foram entrevistadas, não é mesmo? Então, vou colocar novamente aqui a nossa enquete. Olha o que diz a nossa enquete. Que foram entrevistadas o quê? 50 meninas e 50 meninos, de 5ª a 8ª série, certo? Então, o que nós podemos dizer aqui? Que é igual entre os dois sexos? Sim, temos a mesma quantidade de meninas e meninos. Vamos agora observar uma tabela. Número 1. O quadro a seguir mostra o faturamento do primeiro semestre de uma empresa com a venda de eletrodomésticos. Então, nós temos aqui o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, ok? E os valores para cada mês são: janeiro, 50 mil, fevereiro, 30 mil, março, 72 mil, abril, 75 mil, maio, 53 mil e, por último, junho, 45 mil. O que nós estamos vendo aqui mesmo? A venda de eletrodomésticos em um semestre. Então, de acordo com esses dados que nós acabamos de ler, vamos às nossas perguntas. Letra A. Em que mês houve o menor faturamento? Ou seja, em qual desses meses aqui eu tenho a menor quantidade, eu ganhei menos? Eu posso dizer que é o mês de fevereiro, pois fevereiro eu tive faturamento apenas de 30 mil reais. É o menor valor aqui entre janeiro e junho. Letra B. Qual mês foi o melhor em faturamento para a empresa? Se é o melhor, eu quero saber o maior, aquele que vai ganhar, que eu ganhei mais. Então, dentre esses meses aqui, aquele que mais faturou foi o mês de abril, com 75 mil reais. Letra C. Qual a diferença em vendas entre os meses de abril e fevereiro? Se eu vou fazer a diferença entre os meses de abril e fevereiro, que são esses 2 meses que nós marcamos, eu preciso, veja bem, aqui pediu a diferença, eu preciso utilizar a operação de subtração, de menos. Então, armei a minha conta aqui com os meus faturamentos, que são 75 mil e 30 mil, e vou agora operar, fazer a minha operação, a minha conta. 5 tira 0, eu vou ter 5. 7 tira 3, eu terei 4. Então, qual vai ser a diferença? A diferença é de 45 mil reais. Nós temos uma diferença de 45 mil reais. Letra D. Quanto faturou a empresa neste semestre? Então, eu quero saber agora o faturamento total, geral, certo? E quando eu quero saber o total, eu preciso fazer uma operação de adição. Nós vamos utilizar aqui agora esse espaço para fazer essa operação. Já deixei o meu sinalzinho de mais e vamos agora colocar cada faturamento. 50 mil, 30 mil, 72 mil, 75 mil,
53 mil e 45 mil. E vou colocar o meu sinal de igualdade. Somando-se todas as minhas unidades, eu terei o resultado 15, deixando então o 5 na minha unidade, e o 1 na minha dezena. Agora eu vou somar todas as minhas dezenas. Vou chegar ao resultado de 32. Ou seja, eu não preciso elevar mais nenhum número, pois não tem mais nada a ser somado, tendo um total de 325 mil reais. Então, quanto faturou a empresa neste semestre? A empresa faturou 325 mil reais neste semestre. Lembrando que sempre que eu for fazer uma situação problema, é necessário que eu coloque a minha resposta. Vamos lá, continue praticando. Paulo está tentando parar de tomar refrigerante. Durante um ano, ele montou um gráfico representando o número em litros de refrigerantes consumidos por ele em cada mês. Então, neste gráfico aqui, nós temos a quantidade de litros e temos os meses, onde ele foi anotando a quantidade de litros que ele ingeria. Qual foi o mês que ele tomou mais refrigerante? Vamos observar aqui. Se nós olharmos neste gráfico, nós vamos perceber que o mês que ele mais tomou refrigerante foi outubro, onde ele tomou quase 5 litros. Veja, perceba que a barrinha não chegou a encostar, mas ela quase chegou a 5 litros. Então, a pergunta é: qual foi o mês que ele tomou mais refrigerante? Foi o mês de outubro. Questão 6. Para saber quais os produtos orgânicos preferidos pelos clientes, Zélia colocou em sua barraca uma pequena urna e depois de uma semana contou os votos. Então, nessa urna, ela olhou os legumes orgânicos preferidos, que são berinjela, 24 votos, beterraba, 19 votos, cenoura, 67 votos, chuchu, 29 votos, pimentão, 16 votos e, por último, tomate com 45 votos. Letra A. Qual foi o legume mais votado? Quantos votos recebeu? Então, aquele que tem o maior número aqui é a cenoura, com 67 votos. Letra B. Qual foi o legume que aparece com menos frequência? Quantos votos ele recebeu? O de menor valor aqui menor voto foi o pimentão. Eu também não gosto muito de pimentão não, e vocês? Eu não teria votado nesse não, como preferido. É tanto que ele ficou apenas com 16 votos. E letra C, organize os números da tabela em ordem crescente dos votos. Então, é do menor para o maior. Então, eu vou começar aqui com 16, que foi o menos votado, 19, 24, 29, 45, 67. Então, do menor para o maior, quem venceu aqui foi a cenoura, foi a preferida, mais votada, com 67 votos. Então, use a malha quadriculada para construir um gráfico de barras, apresentando os dados que constam na tabela. Então, nós vamos utilizar esses dados da tabela e agora nós vamos colocar no gráfico, certo? Então, esse gráfico meu, a primeira coisa que ele tem que ter é o quê, pessoal? É o meu título. Vai ser um gráfico sobre legumes orgânicos preferidos. Coloquei o meu título. A segunda coisa, eu preciso colocar as quantidades aqui de votos. Então, devido ao nosso espaço, cada linha dessa, ela vai valer 10. E eu vou colocar aqui as informações pulando uma. Então, 10 pulou o 20, vem o 30, pulo 40, vem o 50, pulo 60, vem o 70. E aqui na nossa tabela, nós vamos só até o 67. Então, eu não vou colocar mais, vamos só até o 70, pois não vai passar de 70 votos, certo? Começando então aqui agora, pela berinjela. Também vou colocar só as iniciais, algumas siglas, por causa do nosso espaço. Então, o BR vai representar a berinjela.
E o B, a beterraba, o C é a cenoura, o CH, o chuchu, o P, pimentão e o T, o tomate. Na berinjela, foram 24 votos. Isso significa que a minha barrinha, neste gráfico, ele não pode chegar até o 30, mas ele precisa passar do 20. Então, coloquei aqui a barrinha representada de roxo. A beterraba, 19, não pode chegar até o 20, mas precisa passar do 10. Veja bem. A cenoura com 67, quase chegando lá no 70, tá vendo a barrinha? O chuchu, 29. O pimentão com 16. E por último, o meu tomate aqui até quase chegando no 50, certo? Agora, com vocês vão fazer em casa as informações dessas cores. O que significa cada cor dessa no nosso gráfico, certo? Então, nós temos aqui, começando pelo roxo. Você vai colocar aí o roxinho e vai escrever o que significa. O roxo é o quê? É a berinjela, não é isso? O vermelho, coloca aí um quadrinho vermelho. É a nossa legenda. O quadrinho vermelho vai representar o que, essa cor vermelha? Vai ser a beterraba. O alaranjado, vamos ver se eu tenho um alaranjado aqui. Vou colocar esse mais para amarelo aqui, representar. Tem um amarelo ali, então vamos colocar esse vermelho mais escuro do que o anterior. Pronto. O chuchu, verde, né? Então você vai colocar aí o quadrinho verde e vai escrever que é o chuchu. O pimentão, amarelo. E o tomate é um rosinha. Deixa eu ver se eu tenho um rosinha aqui. Eu não tenho um rosinha. Então, eu vou deixar para que vocês coloquem esse rosinha em casa, tá ok? Lembrando de fazer a sua legenda. É claro que aqui já tem as siglas representando cada uma, mas é sempre importante a gente colocar esta legenda também do que representa cada uma aqui, tá ok? Eu espero que vocês tenham compreendido. Essa foi a nossa aula de hoje sobre gráficos e tabelas. E se você tiver dúvida, pode assistir essa aula novamente, pode estar chamando seu professor através do chat. Até a próxima aula e não se esqueça de acessar as nossas plataformas, as nossas redes sociais, plataforma SMED GV e o nosso canal no YouTube. Até a próxima, pessoal!